Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós estamos de volta aqui no nosso espaço virtual, na nossa sala virtual, para seguirmos buscando aquele objetivo, cumprir o programa curricular de vocês, apesar de toda a diversidade. Nós temos discutido desde o início do ano letivo, quando ainda fazíamos as aulas presenciais, a questão étnica no planeta. Claro que lá eu comecei apresentando conceitos que eu disse que seriam necessários, que seriam fundamentais, para que a gente entendesse a diversidade e para que a gente entendesse a dinâmica étnica no planeta. Fizemos o estudo de conceitos básicos para entendermos a questão étnica no mundo, e depois nós começamos a tratar e fizemos o estudo, dentro daquilo que o tempo nos permitiu, da questão étnica no Brasil. Essa fase já passamos. Esse momento dos nossos estudos já passamos, já trabalhamos atividades de fixação, e eu espero que você em casa, com toda a dedicação, tenha dado atenção a essas nossas tarefas. Nessa aula de hoje, nós voltamos para seguir falando da questão étnica, só que agora nós vamos abordar questões étnicas em algumas partes específicas do planeta. Quando nós começamos, ainda lá nas aulas presenciais, a tratar desse tema, eu disse que os países, todos os países do planeta convivem com esse problema, o problema da diversidade étnica. Claro que a diversidade étnica não deve ser reconhecida como um problema, já que cada grupo étnico tem uma história que explica todo o conjunto de crenças que esse povo tem. Quando eu digo problema, porque do ponto de vista do cotidiano dessas comunidades étnicas, normalmente não há o reconhecimento, normalmente não há a tolerância de uma etnia em relação à outra. Nós discutimos muito na sala e dissemos que quando grupos étnicos distintos se encontram, a primeira reação é a de preconceito. A primeira reação é a de discriminação. E é exatamente isso que nos fez discutir aquele conceito de etnocentrismo. Cada cultura se põe no centro das manifestações culturais planetárias. E, normalmente, os grupos étnicos pretendem se impor diante dos outros. Quando grupos étnicos estão em territórios distintos, isso não gera grande problema. Mas, quando grupos étnicos distintos compartilham do mesmo território, habitam o mesmo território, aí o problema se manifesta. Problema que se manifesta por meio de tensão ou de uma convivência pouco harmônica entre grupos étnicos distintos, e em algumas situações, essa diversidade étnica, característica de um território, acaba caminhando para conflito armado, acaba caminhando para guerra. E as guerras étnicas fazem parte da realidade de muitos países. Nós vamos tratar da questão da Chechênia daqui a pouquinho, que é uma província islâmica situada na Rússia, que é um país de religião predominantemente cristã. Esse é um problema atual, esse é um problema que faz parte do cenário mundial atual. E um outro conflito étnico, ou uma outra questão étnica, já superada, fez parte da realidade de um país situado ao sul do continente europeu, na chamada Península Balcânica. Eu vou apresentar para vocês um mapa do continente europeu para que a gente localize a antiga Iugoslávia. Nós vamos apresentar, a partir de hoje, aulas nesse formato. Confesso a você que é um desafio que eu preciso superar, lidar com as novas tecnologias. Hoje, então, vai ser o experimento. Espero que eu tenha aí uma nota próxima de 5. Vou me esforçar para isso, tá? Caso eu cometa algumas falhas, vocês me perdoem, mas a repetição dessa tarefa, com certeza, vai me fazer um profissional de altíssimo nível. Enquanto isso não acontece,
paciência com o professor. Então, o que eu dizia a vocês, né? Nós vamos trabalhar a partir de agora nesse formato. Aí eu trouxe a cor vermelha, que simboliza a luta, que simboliza a vontade de vencer. Muitas pessoas confundem o vermelho, ou a cor vermelha, com a defesa da guerra, a defesa do combate armado. E o significado não é esse não, tá, gente? Para quem não conhece ou para quem tem preconceitos, o vermelho simboliza luta, vontade de vencer. E nós temos a vontade de vencer esse momento e vamos vencer sim. Mas voltando, nós vamos tratar então, nessa aula de hoje, da diversidade étnica e da fragmentação política da ex-Iugoslávia. Pronto. Desculpa aí o momento de silêncio, mas, como eu disse, já pedi desculpas, né? Vocês notaram que é um pedido discreto de desculpas por tudo que vai acontecer aqui quando se fala de falha técnica. Acontecendo, me perdoem. Então, ó, eu começo trazendo aqui para vocês o mapa da Europa, para que a gente localize a ex-Iugoslávia. A Europa, para quem esqueceu, é um continente de dimensões reduzidas, tem área pouco superior a 10 milhões de quilômetros quadrados, e pelas dimensões pequenas que o continente apresenta, os países que compõem esse continente também apresentam dimensões muito reduzidas. Embora seja um continente pequeno, politicamente é bastante fragmentado. São 50 países que compõem o continente europeu. E entre eles estava a chamada Iugoslávia. Isso foi falha técnica, tá, gente? Desculpa aí, estou aqui me adaptando à nova tecnologia. Então, a Iugoslávia situava-se na chamada Península Balcânica. A Iugoslávia compreendia todo esse trecho aqui, ó. Vai me acompanhando. Todo esse trecho aqui, ó. A Iugoslávia era tudo isso. Só que hoje, olhando de perto o mapa do continente europeu, aqui você não tem um mapa que lhe permita muita visibilidade, mas vendo o mapa político da Europa, você vai notar que nesse trecho aqui, onde estava a Iugoslávia, hoje existem 7 países, que nós vamos ver quais são eles. Mas eu quero começar mostrando a você que esse trecho aqui, ó, toda essa parte, você chama de sul do continente europeu. E na parte sul da Europa, você encontra uma península, que é a chamada Península Balcânica, que é formada por esse conjunto de países aqui, ó. Tudo isso você vai chamar de Península Balcânica. Para quem esqueceu, o que é península? Península é um trecho de terras que penetra no oceano. Isso aqui, portanto, é uma península. É uma faixa de terras que penetra o oceano, que penetra o mar. É a Península Itálica. Essa daqui, ó, uma península bastante conhecida. Você ouviu esse nome ao longo da sua vida escolar, a chamada Península Ibérica. Aqui você tem a chamada Península Escandinava. Isso simplesmente é a demonstração do que é península para quem esqueceu o conceito. Mas o interesse nosso é nessa península aqui, a chamada Península Balcânica, situada ao sul do continente europeu. A Iugoslávia, portanto, é um país que estava situado na chamada Península Balcânica. Como a Iugoslávia, durante a sua existência, foi caracterizada pela ocorrência de conflitos que se acirraram a partir de 1991, e nós vamos explicar por quê, se fala dos conflitos nos Balcãs, porque aqui você tem a Península Balcânica, que é esse trecho, e, além disso, aí foi mais um erro técnico, gente, me perdoe. Além da Iugoslávia, você encontra aqui um conjunto numeroso de países, ou relativamente numeroso de países. A Iugoslávia, portanto, se fragmentou, não faz parte mais do mapa europeu. Em lugar da Iugoslávia apareceram 7 países, que nós vamos dizer quais são.
E dito isso, ou localizada a Iugoslávia, vamos contar a história desse país para vocês. Primeiro, quando é que surgiu a Iugoslávia? A Iugoslávia nasce como país depois da Primeira Guerra Mundial. Lembra você que a Primeira Guerra começou em 1914 e terminou em 1918, envolvendo de um lado a Inglaterra, a França e a Rússia, do outro lado a Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. Esses três últimos países, Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro, perderam o conflito. E o Império Austro-Húngaro dominava grande parte da chamada Península Balcânica, inclusive aqueles territórios que deram origem à Iugoslávia após o final da Primeira Guerra Mundial. Em lugar do Império Austro-Húngaro nasceram a Áustria, a Hungria e a chamada Iugoslávia, que no primeiro momento não recebeu esse nome. É o que eu digo aqui para você nesse nosso primeiro ponto. Eu digo que a Iugoslávia surgiu como país após a Primeira Guerra Mundial, como resultado das determinações e dos interesses das potências econômicas da época. E aí eu estou me referindo às potências que venceram o conflito. A Iugoslávia, portanto, é um país que nasce artificialmente, ou seja, é um país que nasce como produto dos interesses de outras nações, daquelas que venceram a chamada Primeira Guerra Mundial. Quando nasceu, a Iugoslávia não recebeu o nome de Iugoslávia. A Iugoslávia foi chamada de Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos. Embora reunisse 7 etnias, já no primeiro momento, o nome do país corresponde ao nome de 3 dos 7 grupos étnicos que faziam parte da antiga Iugoslávia. Então, em 1914, em 1918, momento que marca o encerramento da Primeira Guerra, o país nasce com o nome de Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, e a partir de 1929, aí sim, a Iugoslávia passa a se chamar Iugoslávia. E um dado interessante, lembre-se que a proposta nossa é trabalhar a questão étnica na Iugoslávia, é que esse país era composto por 7 etnias. Lembre-se que etnia é a mesma coisa que povo, ou seja, grupo de pessoas que têm cultura própria e essa cultura é um produto da história. Quais eram essas etnias? Veja comigo, os sérvios, os croatas, os eslovenos, os montenegrinos, os macedônios, os muçulmanos e os albaneses. Se você contou, e não precisa fazer a conta mais detalhada ou minuciosa, você percebe que é um país, é um mesmo território que abriga 7 povos, que abriga 7 etnias. E não esqueça, o que individualiza cada etnia, e não importa qual seja ela, é o conjunto de manifestações culturais que é produto da história. E lembre-se ainda do que nós tratamos na sala de aula, e eu repeti rapidamente hoje. Todo grupo étnico pretende se impor para os demais como o grupo étnico ou grupo cultural de referência. E quando isso ocorre envolvendo grupos étnicos ou envolvendo povos que habitam o mesmo território, a tendência é que a convivência ou que a realidade desse lugar não seja simples, é uma realidade bastante complicada. Eu disse a você quais eram as etnias que compunham a Iugoslávia, e esse mapa que eu trouxe para a gente, esses aqui, melhor dizer assim, são os países que resultaram do desmantelo ou da desintegração político-territorial da Iugoslávia. Em lugar da Iugoslávia, deixa eu antecipar para vocês, nasceram a Eslovênia, a Croácia, a Bósnia-Herzegovina, ou Bósnia-Herzegovina, ou simplesmente Bósnia, a Sérvia, que é isso tudo aqui, me acompanhe, a Sérvia, que é tudo isso aqui, para cá, o Kosovo, que é um país que nasceu em 2008, e Montenegro, além da chamada Macedônia.
Esse conjunto de 7 países integravam a Iugoslávia. Obviamente que esses países não existiam. O que havia era a Iugoslávia. Mas, como eu dizia a você, a Iugoslávia foi um país que nasceu artificialmente como produto dos interesses e das decisões das grandes potências econômicas europeias da época, e em nenhum momento a Constituição da Iugoslávia considerou as demandas ou as necessidades, os interesses de cada uma dessas etnias. O país nasce. Dois problemas aí. Se nasce artificialmente, já é um problema. E se nasce artificialmente reunindo povos distintos, é um problema que agrava o primeiro. Esses grupos étnicos conviveram durante a existência da Iugoslávia, mas conviveram sob uma tensão muito grande. Eu posso, inclusive, dizer assim, entre o momento que marcou o nascimento da Iugoslávia e 1943, as tensões foram contidas pelas potências que venceram a Primeira Guerra Mundial e que não tinham nenhum interesse na ocorrência de novos conflitos. Havia, portanto, repressão, havia, portanto, opressão em relação a esses povos. Por isso, de certa forma, a paz foi alcançada. Claro que uma paz baseada na opressão, se é que nós podemos dizer assim. Porque a vontade de lutar que havia entre essas etnias, pretendendo a independência política de cada um dos territórios, era constante e era algo manifestado com muita clareza. Em 43, assumiu a presidência, ou assumiu o comando da Iugoslávia, o Marechal Tito. Eu aqui trago para você o seguinte, essa foi mais uma falha técnica, tá? Mas me perdoem. Eu apresento aqui para vocês, nesse momento, os motivos que garantiram a unidade territorial da ex-Iugoslávia, apesar da diversidade étnica que caracterizava o país. Já disse e repito que a existência de diversidade étnica já traz, por si só, problema. E quando as etnias manifestavam clara vontade de independência, essa unidade territorial ficava mais comprometida ainda. Mas, como eu dizia, as pressões das grandes potências sobre a região ou sobre essas etnias acabou preservando a unidade territorial do país. E um dado interessante, ou um dado importante aqui para a gente, é reconhecer ou perceber que entre 1943 e 1980, a figura responsável pela condução da vida política da Iugoslávia foi o Marechal Josip Broz Tito, ou simplesmente Tito. Um indivíduo cuja origem está anotada para você aí, era filho de pai croata e mãe eslovena, ou seja, integrantes de grupos étnicos distintos e que habitavam a antiga Iugoslávia. E o Tito, que era um homem do exército da Iugoslávia, apresentou uma habilidade muito grande para contornar as diferenças étnicas que haviam e, por conta disso, conseguiu conservar, conseguiu manter a unidade do território. O Tito desenvolveu habilidade, tinha habilidade e aperfeiçoou a habilidade que tinha para negociar, para conversar com os grupos étnicos. E durante esse período aqui, 43 a 80, a convivência esteve próxima da harmonia. Eu digo esteve próxima porque o Tito conseguiu, o Marechal Tito conseguiu neutralizar toda a hostilidade que um grupo étnico apresentava em relação ao outro. A questão é que o Tito, como qualquer ser humano, não tinha vida eterna. Ou seja, o Tito, o Marechal Josip Broz Tito, morre em 1980. E com a morte dele, que, repito, foi a única figura na história da Iugoslávia com carisma para dialogar com todas as etnias, para atender às demandas
de todas as etnias, ele morre, o Tito morre, e com a morte dele, a diversidade étnica ou a tensão étnica sofreu grande acirramento. E esse acirramento foi visto efetivamente por meio de conflitos, de guerras étnicas. Lembra que lá no começo do vídeo, no começo da aula, eu disse que hoje se fala dos conflitos nos Balcãs. Claro que a região balcânica, tradicionalmente, é uma região que apresentou muito problema étnico, mas a guerra étnica que acontece na ex-Yugoslávia, a partir de 91, ou a partir de 80, melhor dizendo, e que se agravam essas guerras a partir de 91, e que vão resultar na independência de cada um dos países que compunham a Iugoslávia, esses conflitos se acirraram. Repetido para ficar claro então, em 1980 morre o Marechal Tito, que, repito, era a figura política capaz, com toda a habilidade que tinha de contornar os problemas, e a partir daí se inicia o processo de desmantelo ou de desintegração da Iugoslávia. Em 91, manifestaram ou declararam independência a Eslovênia e a Croácia. A Eslovênia e a Croácia. Gente, vá me perdoando os erros técnicos, tá? Mas eu preciso produzir essa aula. Eu preciso encerrar essa aula. Então, o que eu dizia a você? Eslovênia e Croácia declaram independência. A independência acontece em 91. Como eram as duas províncias mais industrializadas e com melhor padrão de vida, ou seja, eram as províncias que guardavam grande parte da riqueza da Iugoslávia, a Sérvia, que era o país dentro da ex-Iugoslávia que exercia forte controle sobre os destinos do país, não aceitou essa declaração de independência. Aí ocorrem conflitos, mas e os conflitos acabaram resultando na independência, sim, desses dois países. No mesmo ano, em 91, aconteceu a independência da Macedônia. A Macedônia declarou independência. A Iugoslávia não apresentou grande resistência porque os vínculos políticos que existiam entre a Macedônia e o governo da Sérvia, e os sérvios, esses laços permaneceram. Ou seja, a influência da Sérvia sobre a Macedônia seguiu existindo. Em 92, aconteceu a declaração de independência da Bósnia, ou da Bósnia-Herzegovina. Aí surge um problema sério, com o qual o mundo precisou conviver. A guerra civil, uma violenta guerra civil na Bósnia. Essa guerra civil se estendeu até 1995. Foram muitos anos de conflito entre as etnias que habitavam a Bósnia. Mais à frente, eu digo a você quais eram essas etnias. Nesse momento, eu estou mostrando a você a evolução do processo de desintegração da Iugoslávia. A Eslovênia e a Croácia e a Macedônia se tornaram independentes em 91. A Iugoslávia seguiu existindo com esse nome, só que agora com uma área muito mais reduzida. Se você quiser, pode voltar lá para aquele mapa da Iugoslávia, aqueles 7 países que eu apresentei como ex-membros da Iugoslávia, e você perceba que Eslovênia, Croácia e Macedônia, que está lá ao sul, se declaram independentes. A Iugoslávia segue existindo, só que agora com uma dimensão muito mais reduzida. O país preservou o nome Iugoslávia, mesmo que a área abrangida fosse menor, e entre 2003 e 2006, a Iugoslávia mudou de nome, passou a se chamar União da Sérvia e Montenegro. Só que em 2006, Sérvia e Montenegro também se separam. Aí você tem 6 países. Se você acompanhou a minha conversa com atenção, surgiram 6 países como produto da desintegração da Iugoslávia. O Kosovo era uma província ou um estado situado ao sul da Sérvia. Na província do Kosovo, a presença de albaneses era numerosa. Em 2008, o Kosovo declara independência, a Sérvia não reconhece,
aí se trava uma batalha também longa e duradoura, mas o país consegue sim garantir a sua independência nesse ano. Voltando, eu dizia a vocês que nós trataríamos da razão da longa guerra civil que marcou a história da Bósnia entre 1992 e 1995. A Bósnia e Herzegovina reunia 3 grupos étnicos, que eu trouxe aqui para vocês. Olha, os muçulmanos, ou islâmicos, que representavam quase 40% da população da Bósnia, os sérvios, que representavam 32%, e os croatas, com 18,4%. Você percebe que a Bósnia reunia 3 grupos étnicos, e nós percebemos pelos números que não havia grande superioridade de um grupo étnico em relação a outro, quando se trata de números. Havia relativa proximidade. Fica visível aí o predomínio dos muçulmanos. Havia, portanto, a disputa pelo controle político da Bósnia. Os sérvios e croatas pensavam assim: se os muçulmanos controlam o país, nós sofreremos retaliações. Os muçulmanos e croatas pensavam a mesma coisa: se os sérvios são responsáveis pela gestão do país, nós seremos discriminados. E aí, a guerra civil foi motivada por essa diversidade étnica. É o mesmo território, abrigando 3 etnias, cada uma delas querendo assumir protagonismo quando se trata da gestão do país. A guerra segue, a guerra durou um bom tempo. E aí, em 1995, por meio de um tratado assinado numa cidade dos Estados Unidos chamada Dayton, se resolve o problema da Bósnia. Ué, professor, mas o problema não é na Iugoslávia e por que os Estados Unidos? Ano passado, naquelas nossas aulas do segundo ano, eu dizia que depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos assumiram o protagonismo da cena geopolítica internacional. O país acaba arbitrando conflitos que se espalham pelo mundo. Um desses conflitos que vai ser objeto de intervenção dos Estados Unidos é o conflito na Bósnia. Como é que se resolveu? A unidade territorial da Bósnia foi preservada, criando uma divisão administrativa interna. De que forma? Acompanhe. A Bósnia é constituída pela Federação da Bósnia. Essa Federação da Bósnia reúne muçulmanos e croatas, e a Bósnia é formada também pela República Sérvia da Bósnia, que abriga sérvios. Tentou-se contornar o problema dessa forma. O governo central da Bósnia, portanto, é formado por uma presidência colegiada, ou seja, uma presidência que reúne representantes das 3 etnias. E, além disso, o parlamento, que é o Congresso, é o lugar onde se elabora e se aprova leis, também é um congresso colegiado, é um congresso que reúne representantes das 3 etnias. Claro que o problema foi temporariamente resolvido, mas já que a Bósnia reúne ou abriga grupos étnicos distintos, não há garantia nenhuma de que a unidade territorial desse país seja preservada ou garantida por muito tempo. Claro que eu não estou dizendo a você que a desintegração da Bósnia vai acontecer, mas há uma possibilidade grande. Só para você ter ideia, nessa aula de hoje eu disse que a Europa tem 50 países, mas se você voltar, se você buscar mapas dos anos 90, final dos anos 80, você não encontra 50 países na Europa, você encontra 30 países. Ou seja, de lá para cá, de 91 para cá, a Europa, ou na Europa, surgiram mais 20 países. Compreende? Bom, gente, talvez eu tenha feito apressado, em alguns momentos ficou visível que eu me desconcentrei, porque, repito, me perdoem. Essa foi a minha primeira aula com a nova tecnologia,
e ficou clara a minha pouca experiência ou a minha pequena experiência com isso. Espero que você tenha tido paciência para superar essas dificuldades, para aceitar essas dificuldades que eu apresentei no manuseio, para chegar até aqui, tá? Se eu fui rápido e se em alguns momentos eu me desconcentrei, a razão foi essa: me concentrar na conversa e manusear algo que está sendo novo para mim. Talvez seja feio dizer isso, né? Já que eu falo tanto em vivermos na era das tecnologias da informação e comunicação, mas realmente me desconcentrei, me perdi em alguns momentos na conversa, mas me esforcei para ser o mais coerente possível, tá? O tempo de contato com essa tecnologia vai me permitir voltar a fazer aquelas aulas mais centradas e mais coerentes. Mas vamos embora. O outro caso que eu disse que trataria hoje é o caso da Chechênia. A Rússia é tudo isso aqui, ó, essa mancha branca gigante. E aqui, exatamente aqui, você tem uma província chamada de Chechênia. Essa área é a área chamada de Cáucaso, porque aqui você encontra uma cadeia montanhosa chamada de Cordilheira do Cáucaso. E a Chechênia está exatamente aqui. Existem países situados aqui, ó, Geórgia, Armênia e Azerbaijão, que são chamados de países do Cáucaso porque essa cadeia de montanhas se estende por esse trecho da Rússia e penetra nos territórios desses três países. Digo isso porque se você está estudando aí e querendo aprender ou ter acesso ao maior número possível de informações, talvez você tenha tido acesso a essa, né? A Geórgia, a Armênia e a Azerbaijão como países do Cáucaso. Porque o professor está dizendo agora, são países que têm em seus territórios parte da Cordilheira do Cáucaso. Mas voltando, a Chechênia está aqui, ó. Aqui você tem o Mar Cáspio, né? A Rússia, que é essa área imensa, vasta, é o país mais extenso do planeta. É um país que tem as suas peculiaridades, que nós não vamos analisar aqui para não alongar o tempo. O propósito nosso é trabalhar a questão da Chechênia. E a Rússia se destaca pelo fato de abrigar reservas petrolíferas ou de combustíveis fósseis, de modo geral, petróleo e gás natural. E a Chechênia abriga reservas de petróleo e de gás natural. Além disso, na área do Cáucaso, aqui russa, existem oleodutos e gasodutos. Lembre-se que são meios de transportes para deslocamento, o oleoduto do petróleo e o gasoduto do gás natural. Então, para a Rússia, a preservação da Chechênia como parte integrante do seu território é muito interessante. É uma área onde se extrai muito petróleo. E a Rússia tem no petróleo um dos seus principais produtos de exportação ao consumo interno, mas boa parte é destinada para o mercado externo. Não seria interessante, portanto, para a Rússia permitir a independência da Chechênia. Mas aí você me pergunta, mas por que a Chechênia quer a independência? Na Rússia, a religião dominante é o cristianismo. E na Chechênia, a religião dominante é o islamismo, ou a religião muçulmana. Vou aproveitar para dizer que essa é uma característica russa. A Rússia reúne diversas províncias que abrigam etnias completamente distintas daquela que domina o país. O cristianismo, como eu disse, é a religião dominante, mas em algumas províncias são outros credos religiosos. E na Chechênia é a religião islâmica. E a Rússia passou a exercer domínio sobre a Chechênia no século XVIII. E de lá para cá, a Chechênia tem manifestado permanentemente o interesse ou a vontade da independência. Mas, como eu já disse a você, pela importância econômica e pela importância estratégica que tem a Chechênia, a Rússia não concede a independência. Quando os movimentos de independência surgem, o governo central da Rússia reprime e reprime de forma violenta. Claro que essas repressões violentas por parte da Rússia não eliminam ou não eliminaram até aqui o nascimento de novos
de novas ações, de novos atos que buscam a independência da Chechênia. Para nós encerrarmos, então, a Iugoslávia desapareceu, desmembrou, como resultado da diversidade étnica que caracterizava o país. A Rússia convive com alguns problemas étnicos e um deles é esse que nós acabamos de analisar de forma mais rápida, para que o vídeo também não fique longo. Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham acompanhado. Voltaremos na próxima semana. Espero que eu venha para cá com muito mais habilidade para manusear a nova tecnologia e nós fazermos a aula de forma mais concentrada. Tudo bem? Agradeço pela paciência de vocês. Espero que vocês tenham chegado até aqui e nos encontramos na próxima semana. Até mais.